Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia 25 de abril de 2018. Eu me chamo Ana Paula. Para quem não me conhece, seja muito bem-vindo no canal Os Últimos Dias Antes do Fim. E para a turminha que já acompanha a gente aí há um bom tempo também, seja muito bem-vindo mais uma vez, tá bom? Meus amados e queridos, como prometido no vídeo passado, em que eu coloquei o tema Estamos no sexto dia antes do descanso, alguma coisa assim, foi mais ou menos esse o título. Eu tinha deixado no final daquele vídeo que o próximo vídeo já estava pronto e que eu estaria falando sobre os 6.000 anos que já se cumpriram ou já estão praticamente se cumprindo na Terra. Amém? Meus amados, antes de entrar nesse estudo, eu queria só lembrar aos irmãos uma coisa muito linda que a palavra de Deus diz. Tem um momento quando se explica sobre o tempo de uma geração, é dito o seguinte: o tempo de um homem, de vida de um homem, é 70 anos. Se passar disso, no muito chega até 80, é enfado e canseira. Então a gente vê mais ou menos como que uma explanação de algo que poderia chegar a se passar. Quer dizer, é dito que o tempo de vida de um homem é de 70 anos. Mas se, tem esse se, né? E se passar disso, é enfado e canseira. Se você olhar uma pessoa idosa, observar uma pessoa idosa, que ela já passou dos seus 70, não todos, é claro, a gente hoje tem muitos velhinhos que praticam esporte, estão super bem, conseguem mexer com horta e por aí vai, mas a maioria, e a gente se baseia sempre em dados pela maioria, né? Normalmente a gente pega a maior das opiniões e a gente pega como referência isso. Porque a tendência do ser humano é seguir a massa, é seguir o rio. E a maioria das pessoas que estão acima de 70 anos realmente estão vivendo uma vida de enfado e de canseira. Enfadar é cansar, é igual criança. Criança, quando ela não tem o que fazer, ela estufa, né? Ela, ufa, o que eu vou fazer? Meus filhos vivem dizendo isso. Então, meus amados e queridos, a gente vê que quando passa de um determinado limite, a tendência é ser enfado e canseira. Amém? Eu tô gravando esse vídeo num dia de feriado aqui na Itália. Meus filhos desceram para brincar no quintal um pouquinho lá do lado da casa da avó deles. Mas eu tô sempre aqui alerta, prestando atenção, meus irmãos, porque menino pode chegar aqui de uma hora para outra, eu tenho que parar o vídeo para chamar atenção, às vezes eles podem fazer alguma coisa que eu tenho medo que eles se machuquem, então eu peço também a compreensão dos meus amados irmãos. Mas eu não podia deixar para fazer esse vídeo ainda, empurrar isso aí não, porque realmente a gente está com muito trabalho para fazer. Eu já estou fazendo um vídeo de tradução de um rastros químicos, né? Que eu vi aqui em italiano, eu já traduzi ele todo. Já confesso que ele não está sincronizado com o áudio do moço que fala, porque eu até tentei sincronizar, mas eu não dei conta, tá bom? Porque não é da minha parte fazer tradução. Então eu abaixei bastante a voz do moço lá que vai falando e fui narrando tudo aquilo que ele falou, tá bom? Então eu preciso terminar de editar esse vídeo, eu devo estar publicando ele aí ainda essa semana, mas eu vou tirar esse vídeo do ar. Esse vídeo que denuncia rastros químicos de um moço que trabalha no aeroporto. Então eu vou estar tirando esse vídeo do ar. Eu vou colocar ele, vou deixar ele no máximo 2, 3 dias e depois eu vou literalmente cancelar ele do YouTube. Porque são coisas pesadas e eu tenho realmente receio que tenha algum dano no nosso canal. Então, assim que eu colocar esse vídeo, inclusive o título não vai ser nada, porque o YouTube funciona assim. A gente precisa como que camuflar um pouco o que a gente coloca, tá bom? Para o entendedor um pegue a letra e ali a pessoa faz o que ela quer. Ela descarrega no computador dela, ela espalha para quem ela quiser. Vocês têm já a permissão minha no próximo vídeo de aparecer o vídeo, se quiser descarregar na sua máquina, no seu computador. Se você quiser entrar em contato com outros canais que denunciam essas coisas e quiser repassar esse vídeo, você tem toda a autorização para fazê-lo, tá bom? Mas aqui nesse canal eu vou colocar 2, 3 dias no máximo e vou estar tirando ele do ar, ok? Mas voltando ao assunto aqui das gerações, então ficou combinado que eu então ia trazer o vídeo do estudo, né? Provando matematicamente na Bíblia que a gente realmente já deve estar aí na casa dos 6.000 anos. Amém?
E aí a gente vai conversar. É um vídeo que vai ficar difícil para eu fazer porque eu tenho que prestar muita atenção nos detalhes para não embrulhar o meio de campo. Eu não posso embrulhar o meio de campo, então não vai ser uma coisa simples de se fazer. Eu tô com muito papel aqui na minha frente, sou uma pessoa que às vezes eu sou um pouquinho desorganizada, então eu tenho que prestar atenção para não me perder mesmo. Vou fechar esse caderno aqui, vou pôr ele do lado, lembrando, meus irmãos, que todos os vídeos que eu faço, todos os vídeos que eu faço como se fosse ao vivo. Então, aquilo que eu faço, eu já vou falando aqui e o que sai, sai. Não é que eu edito o vídeo depois, tiro alguma gafe, algum erro, não, tá bom? Para quem já está acostumado comigo, sabe que é assim. Então, vamos lá. Ana Paula, você está dizendo que nós já estamos aí praticamente com 6.000 anos na Terra? Eu acredito que sim. Ana Paula, então você tem que provar na Bíblia, já que o seu canal é Bíblia, Bíblia seja. Como que eu posso então, Ana Paula, calcular fazer esses cálculos? Eu já deixei aqui nesse mesmo canal, nos últimos dias antes do fim, um vídeo do pastor Nathan Rufino, intitulado Cronologia Bíblica. E se você quiser ver ele fazendo as contas, e eu, Ana Paula, aprendi com ele a fazer essas primeiras contas aqui, o mérito é todo do pastor Nathan Rufino, vocês vão então entender a base para calcular. Com ele eu aprendi a fazer de Adão até Noé, de Adão até Noé, ou 100, não sei. Daqui eu vou mexendo, eu vou me lembrando. Mas é a primeira leva da turma, né? Os primeiros 2.000 anos, praticamente, que a gente encontra. E aí, o que acontece? Quando chegou em Abraão, ele para. No vídeo dele, ele para. E aí, ele vai lá em cima, nas 70 semanas de Daniel, ok? E aí deixou aquele... É como se deixasse aquele pedaço sem estudar nos vídeos. E foi aí que eu me embrulhei, porque eu falei, e agora? Né? Se a gente tem que provar que a gente já está em 6.000 anos, já está beirando a beirinha da beirada, tem que ter Bíblia para mostrar essas coisas. Então, eu tive todo esse trabalho de ir anotando, eu estou com um monte de papel na minha frente. Eu não tive tempo nem para organizar, eu queria ter escrito, organizado direitinho para fazer uma coisa o mais perfeita possível, mas eu realmente não estou tendo tempo. E eu tô com medo de ficar empurrando isso para amanhã, e vai acabar que eu não faço mesmo. Então, nós vamos fazer junto, tá bom? Todo esse estudo. Peço a compreensão dos irmãos realmente em todo detalhe. Mas como que nós calculamos o tempo? Como que a gente consegue pegar e calcular? Primeiro, a gente precisa de uma genealogia. Segundo, a gente precisa de anos que cada um viveu. Se eu tenho genealogia e tenho anos que cada um viveu, eu encontro o número certo. Olha só, eu, Ana Paula, agora tenho 40 anos. Vamos arredondar, eu faço em agosto, mas joga já que eu já tenho 40 anos, ok? O meu primeiro filho eu tive 10 anos atrás. Há 10 anos atrás eu tive o meu primogênito, que é o Gabriel, que agora no mês de junho faz 11 anos. Então, assim, agora nesse momento em que eu vos falo, ele tem 10 anos de idade, tá bom? Eu tive ele com 40 anos. Mais alguns anos se passaram, no total de 3 anos, eu ganhei o meu segundo filho, que é o Alessandro, que agora está com seus 8 aninhos. Então, eles passam 3 anos entre um e outro, porque um tá para fazer 11 anos e o outro acabou de fazer 8. Então, o que acontece? Como que eu vou contar a minha geração? Eu vou contar a minha geração naquele filho, na Bíblia, tá? Eu vou contar a geração naquele filho que Deus pegou para trazer a descendência para Jesus. Então, nem sempre Deus escolheu o primogênito, que nasceu. Então, ele escolheu um filho, não sei qual é o critério de Deus, mas eu imagino que tudo está relacionado com o coração inclinado para ele. Então, eu acredito que são os filhos que nasceram, que tiveram um coração mais inclinado para Deus, aqueles que mais amaram a Deus ou ficaram no final, né? No final de suas vidas, mais amaram a Deus e se renderam a Deus, eu não sei. Mas eu imagino que é mais ou menos algo do gênero para Deus ter puxado a geração. Como Deus conhece todas as coisas, ele já sabe, né? A genealogia, qual deveria ser a linhagem.
Então, nós não temos que calcular, como sempre, o primogênito. O homem nasce, tem o seu primogênito, aquele ele cresce, tem o seu outro primogênito, e de primogênito em primogênito fez a genealogia de Jesus. Não. A gente tem que encontrar na Bíblia quais são os nomes daquele filho que Deus considerou para puxar a genealogia, tá bom? Então, vamos imaginar que eu tenho um filho com 10 anos e um com 8 anos. Vamos imaginar que Deus, em vez de escolher o meu primogênito, que hoje tem 10 anos, ele escolheu o que tem 8. Aí vamos imaginar que esse que é o mais caçulinha, né? O meu caçulinha, quando chega nos seus 20 anos de idade, ele faz o seu primeiro filho. E aí é como se Deus considerasse esse primeiro filho para puxar a minha genealogia. Então, os cálculos, ele vai o nome do pai, a idade que o pai teve o filho escolhido para puxar a linha genealógica, tá bom? Eu vou tentar falar o mais devagar possível para não confundir, mas não tem como falar de outro modo também, meus irmãos. Então, se vocês abrem comigo no livro de Gênesis, capítulo 5, você vai ver claramente a descendência de Adão. Eu vou praticamente ler ele e depois a gente calcula, tá bom? Para não fazer confusão, e a gente tem que fazer essas coisas de modo bem claro. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Então Adão foi o primeiro homem diretamente criado pelas próprias mãos de Deus, que depois soprou fôlego de vida em suas narinas e Adão se tornou uma alma vivente. Versículo 3 do capítulo 5. Olha lá. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Aí vem a primeira pergunta, meus irmãos. Qual é o nome do primeiro filho de Adão? É Sete? Se você volta lá atrás para ver, você vai ver que Adão gerou Caim e Abel. Justo? E Caim matou o filho primogênito, que era Abel. Deus, o que acontece? Depois, passam-se um tempo, passam-se 130 anos e Adão gera um outro filho chamado Sete. É por isso que eu estou falando, não significa que é o primogênito que puxa a genealogia até Jesus, tá bom? Então, Sete, ele não foi o primogênito de Adão, porque os primeiros foram Caim e Abel. Caim teve inveja de Abel, matou Abel e depois Caim foi vagar pelo mundo, tá bom? Então vamos lá. Depois que gerou Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Nesse caso, e teve filhos e filhas, significa que não importou para Deus. Porque esses filhos e essas filhas não puxaram a linha genealógica para Jesus ou de Jesus. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Interessa para nós esses 930 anos para calcular a genealogia? Não. Interessa que quando ele tinha 130 anos, ele gerou seu filho chamado Sem. A base é essa. Por quê? Porque se você vai no versículo 6, veja lá, ele gerou seu filho chamado Sete, desculpa. Se você vai lá no versículo 6, olha só. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Quer dizer, os filhos e filhas de Adão, Caim e Abel, não interessa. Deus pegou Sete. E aí você vê que ele deixa claro a idade com a qual Adão teve esse filho, Sete. E aqui continua esse mesmo raciocínio, olha só. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu Sete mais 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Interessa para os 912 anos? Não. Interessa quantos anos ele viveu e gerou a Enos. Com 105 anos de idade, ele tem a Enos, que é aquele filho que vai puxar a genealogia. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. E todos os dias da vida de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã, que é o filho que importa aqui, viveu 70 anos e gerou Maalalel. Depois que gerou Maalalel,
Viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias da vida de Cainã foram 910 anos e morreu. Aqui eu continuo só lendo, tá? Maalalel viveu 65 anos e gerou Jared. Depois que gerou Jared, viveu Maalalel 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Matusalém, viveu mais 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos, mas andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Enoque foi o primeiro homem a ser arrebatado da terra. Enoque arrebatado, Enoque não morreu, você vê que está dizendo aqui, tá bom? Mas ele foi até seus 300 anos, teve mais filhos e filhas. Quando ele chegou em 365 anos, o que Deus fez? Pegou Enoque e levou para ele. Meus amados, presta atenção. Presta atenção. As coisas vão amadurecendo mano a mano que a gente lê a Bíblia. Enoque é uma figura da noiva de Cristo que também vai ser arrebatada. Tá lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, lá no finalzinho, acho que versículo 5, mas aqui eu tô chutando a referência, mas se você entrar lá em 1 Tessalonicenses e vai ler capítulo 4, finalzinho, você vai ver o apóstolo Paulo falando: filhinhos, por que vocês estão tristes com os que dormem? Olha, tem uma coisa que eu queria te dizer, um mistério, que na soada trombeta, a trombeta de Deus soará. Aqueles que dormiram ou morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, encontraremos com eles e depois encontraremos com Cristo nos ares. Depois você lê direitinho lá, mas é mais ou menos isso. Mas Enoque também foi arrebatado. E curiosamente ele foi arrebatado nos dias em que ele cumpriu 365 anos. 365 anos. Presta atenção, talvez você já pegou a referência aí, tá? Qual é o tempo do calendário gregoriano na Terra? E para quem ele é referido? O calendário gregoriano é o calendário que nós, gentios, usamos, meus irmãos. E quanto é o tempo de um ano para nós? 365 dias. Então, quando eu, Ana Paula, eu leio que Enoque, com seus 365 anos, foi arrebatado, é como se Deus estivesse jogando uma pista. 365 é o tempo do calendário gregoriano. E o meu povo, a descendência que eu dei para o meu filho Abraão, que é mais numerosa como as estrelas do céu, é o tempo dos gentios, é o povo gentil que eu, como Deus, também vou os arrebatar. Se eu posso ser clara, é uma referência cruzada de Deus indicando que Deus vai arrebatar um povo chamado gentio. O que é um povo gentio? É que não é judeu. O povo gentio simplesmente não é judeu. E Deus vai tirar com força esse povo da terra um dia. Então eu acredito que esses 365 aqui, ele joga uma pista para a gente entender que nós também seremos levados, como também Enoque o foi. O tempo de Enoque, 365, é como um reflexo de Deus julgando a dica. É o tempo do calendário gregoriano. Se refere aos gentios, amém? Mas aqui é só um detalhezinho que, como a gente vai lendo, vai aprendendo, a gente passa para frente, ok? Mas voltando lá para a cronologia bíblica, versículo 25 do capítulo 5 de Gênesis, Metusalém, nem Matusalém não, Metusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos
anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve também filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. 777. E morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, a Cam e a Jafé. Agora nós vamos começar a fazer os cálculos. Amém? Detalhe, meus amados. Sem não foi o primeiro filho de Noé. Sem não foi o primeiro filho de Noé. Nós vamos descobrir aqui. Agora vamos lá. Se você quiser pegar papel e caneta, se você quiser, você põe pausa no vídeo. Depois você escreve lá em cima. Gênesis capítulo 5. Ele fala somente da genealogia de Adão, ok? E aí você vai fazer a seguinte conta. Você vai colocar assim, o pai viveu, gerou. Onde está escrito pai, você coloca o nome daqueles que são os pais. Então você vai pôr Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé, ok? Viveu. Adão, ele viveu 130 anos, então você põe 130, Sete viveu 105, você põe 105, Enos 90, você põe 90 e por aí vai. E gerou quem? Adão viveu 130 anos e gerou a Sete, aí você põe 7. Lá embaixo você escreve 7, viveu 105 anos, gerou a Enos. Enos viveu 90 anos, gerou a Cainã. E assim você vai. Depois a gente soma esses números, vamos ver quanto que nós vamos chegar. Amém, meus irmãos? Então vamos prestar atenção. Adão viveu 130 anos e gerou a Sete. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Cainã viveu 70 anos e gerou Maalalel. Maalalel viveu 65 anos e gerou a Jared. Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Enoque gerou com 65 anos a Metusalém. Metusalém, com 187 anos, gerou a Lameque. Lameque, com 182 anos, gerou a Noé. E Noé, com 502 anos, gerou o seu filho Sem. Ok, meus amados? Noé, com 502 anos, gerou a Sem. Ana Paula, como é que você pode explicar para nós que Noé tinha exatamente 502 anos quando ele gerou a Sem? Vamos lá, meus irmãos, vamos lá que eu vou explicar para vocês. Deixa eu só encontrar aqui o papel onde é que está escrito tudo isso. Olha só, olha só, olha só, olha só. Se você vai comigo lá no livro de Gênesis, capítulo 7, e vai ler do versículo 6 até o 7, você vai encontrar algo do gênero. Noé tinha 600 anos quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Quando ele entrou na arca com seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, o dilúvio caiu. Noé, ao entrar naquela arca e fechar a porta e ficar ali ao tempo que ficou, ele estava com 600 anos de idade. Os seus 3 filhos já estavam todos nascidos e grandes, ok, meus irmãos? E já tinham até as suas mulheres. Então entrou a família inteira na arca, a porta foi fechada, mas o marco do dilúvio foi quando Noé tinha seus 600 anos. Aí se você vai lá no livro de Gênesis 11:11, você vai ver o seguinte: Sem, filho de Noé, era da idade de 100 anos quando gerou ao seu filho Axfarde. Então, eles entraram para a arca, Noé tinha 600 anos. E conta essa história. Depois, lá no livro de Gênesis 11:11, conta a história de Sem, que é o filho de Noé, que puxa a geração para Jesus. E conta que ele tinha seus 100 anos de idade quando ele gerou seu filho Axfarde. Então, aqui você tem Noé com 600 anos entrando na arca já com seus 3 filhos grandes, e o seu filho Sem
gerando seu filho Axfad com seus 100 anos de idade. Mas aí lá em Gênesis 11 anos continua deixando um detalhe que dá para a gente entender por que nós chegamos nessa idade de 502 anos de Noé, quando gerou a Sem. Porque a Bíblia conta que quando Sem, o filho de Noé, que tinha 100 anos, gerou a Axfad, diz que isso aconteceu 2 anos depois do dilúvio. Oh, presta atenção. Sem tinha 100 anos, Noé tinha 600 anos, ok? Noé tinha 600 anos, ele entrou para dentro da arca. 2 anos depois, Sem estava com 100 anos de idade e gerou o filho, e gerou o Axfad, o filho. Então, são 102 anos passados. Então, o que a gente faz? A gente pega 600, que é o tempo com o qual Noé entrou na arca, e subtrai 102, que é a idade com a qual o filho dele, né, os 100 anos mais os 2, que ele gerou o terceiro filho Axfad, chega a 502. Essa é a soma que a gente chega. Deixa eu ver aqui as contas para ser precisa. É assim, 600 menos 102, 502. Eu vou até fazer na calculadora aqui, porque às vezes eu começo a dar os números aqui sozinho. Olha só, você faz aí 600 menos 102, 498, amados. 498. Então, presta atenção. 498. Então, quando Sem nasceu, Noé tinha 498 anos de idade, ok? Basta fazer as contas. Olha só, vou ler de novo. Noé tinha 600 anos quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Estou lá em Gênesis, capítulo 7, do 6 ao 7. E ele já tinha seus 3 filhos. Sem, filho de Noé, era da idade de 100 anos quando gerou seu filho Axfad, e isso aconteceu 2 anos depois do dilúvio. Então Noé, aqui a conta está errada, presta atenção. Noé tinha 602 anos depois do dilúvio, porque presta atenção, quando Noé entra na arca, ele tinha 600 anos de idade, e ele entrou com seus 3 filhos. Sem, seu filho era já da idade de 100 anos quando gerou seu filho Axfad. E isso aconteceu 2 anos. Então, é 602 anos. Porque Noé entrou na arca com 600 anos. Passaram-se 2 anos. Então, você faz 600 mais 2. Passaram-se os 2 anos. Você chega no ano 602. Nesse período 602, o filho dele, que era Sem, estava com 100 anos e ele gera o filho Axfad. Então, 602 menos 100, 502. Ok, meus amados? Eu acho que eu não deixei dúvida, né? Eu corrigi aqui. Noé entrou na arca com 600 anos, 2 anos passam. Então, Noé está com 602 anos de idade. O filho dele, Sem, estava com 100 anos e gerou o seu filho Axfad. Então, 602 menos 100, 502 anos. 502 anos é a idade com a qual Noé gerou ao seu filho Sem. Agora que nós temos todos os números certinho, né, de Adão até 100, de Adão até a 100, nós vamos começar a contar isso aqui na calculadora. Então, você faz comigo aí, ó. Vamos fazer junto, né? Vamos fazer tudo junto. Adão tinha 130 anos. Então, você põe 130 na calculadora quando ele gerou a 7. 7 tinha 105 anos. Então, você pega 130 mais 105 quando ele gerou a Enos. Enos, quando ele estava com 90 anos, ele gerou a Cainã. Então, você pega mais 90. Cainã, ele estava com 70 anos quando ele gerou a Maalalel. Então, 90 mais, você coloca 70 na calculadora. Maalalel tinha 65 anos quando ele gerou a Jared. Então, mais 65. Jared, 162 anos quando gerou a Enoque. Então, você põe mais 162. Enoque tinha 65 anos quando ele gerou a Matusalém. Então, mais 65. Matusalém tinha 187 anos quando ele gerou a Lameque. Então, você põe mais 187.
Lameque tinha 182 quando gerou a Noé, mais 182, e Noé tinha 502 anos de idade quando ele gerou a Sem. Então, mais 502, igual a 1.558 anos se passaram da geração de Adão até a geração de Noé. Amém, meus irmãos? 1.558 anos na ponta do lápis se passaram. Agora, eu tive que encontrar na Bíblia a sequência aí da descendência de Sem. Nós paramos lá na descendência de Sem, tá bom? Então, meus irmãos, onde é que eu vou achar isso aí? A Bíblia, graças a Deus, aleluia, também fala das idades, como eu disse aqui até agora, da descendência de Sem. Ana Paula, onde é que eu acho isso? Em Gênesis, capítulo 11, do 10 ao 32. Eu vou ler diretamente todo esse pedaço e depois nós vamos fazer as contas, tá bom, meus irmãos? Meus irmãos, esse vídeo não tem um outro modo de ser feito, senão assim. Mas vamos lá. Gênesis, capítulo 11, do versículo 10 até o versículo 32, eu vou ler todo, tá bom? Nós vamos ler o seguinte. Descendentes de Sem. São estas as gerações de Sem. Ora, ele era da idade de 100 anos quando gerou a Axfarde, 2 anos depois do dilúvio, como eu disse, né? E depois que gerou a Axfarde, viveu Sem 500 anos e gerou filhas e filhas. Viveu Axfarde 35 anos e gerou a Salá. E depois que gerou a Salá, viveu Axfarde 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Salá 30 anos e gerou a Éber. E depois que gerou a Éber, viveu Salá 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Éber 34 anos e gerou Peleg. E depois que gerou a Peleg, viveu Éber 430 anos e gerou filhas e filhas. Viveu Peleg 30 anos e gerou a Reu. E depois que gerou a Reu, viveu Peleg 209 anos e gerou filhas e filhas. Viveu Reu 32 anos e gerou a Serug. E depois que gerou a Serug, viveu Reu 207 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Serug 30 anos e gerou a Naor. E depois que gerou a Naor, viveu Serug 200 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Naor 29 anos e gerou a Tera. E depois que gerou a Tera, viveu Naor 119 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Tera 70 anos e gerou a Abraão, a Naor e a Arã. São estas as gerações de Tera. Aí começa o discurso de Tera. Tera gerou a Abraão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. Arã gerou a Ló. Morreu Arã na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abraão e Naor tomaram para si mulheres, e a de Abraão chamava Sarai, e a de Naor Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Tera a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho do seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Anã, onde ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos, ao todo morreu em Harã. Tera, papai de Abraão, morreu quando ele tinha 205 anos. Agora, ok, vamos fazer então os cálculos agora de 100 até Isaac. Eu consegui achar até Isaac, ok, meus irmãos? Então, vamos lá. 100 era filho de quem, meus irmãos? A gente ainda lembra? De Noé. 100, ele viveu 100 anos, e na idade de 100 anos ele gera a Axfarde. Axfarde, com 35 anos, gerou a Salá. Salá, com 30 anos, gerou a Éber. Éber, com 34 anos, a Peleg. Peleg, com 30 anos, gerou a Reu. Reu, com 32 anos, gerou a Serug. Serug gerou, com 30 anos, a Naor. Naor, com 29 anos, a Tera, pai de Abraão. E Tera, meus amados, a gente encontra que ele gerou Abraão quando ele tinha 130 anos. E Abraão, com 100 anos, gerou a Isaac. E Isaac, com 70 anos, gerou a Isaac, a Jacó e a Esaú.
a Jacó e Esaú. Agora, Ana Paula, me explica, porque eu tô aqui como um crente de Bereia. Você vira para mim e fala que Tera, pai de Abraão, gerou Abraão quando ele tinha 130 anos. Me prova isto na Bíblia. Amém. Eu vou provar isso aqui para você agora. Se você, minha querida e meu querido, forem lá comigo no livro de Gênesis, capítulo 11, versículo 32, você vai ler o seguinte: E havendo Tera, pai de Abraão, vivido 205 anos, morreu em Harã. Então, pai de Abraão, com 205 anos, morreu. Lá em Gênesis, capítulo 12, versículo 4, você vai ler o seguinte: Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Deus ordenou a Abraão para ele partir da terra, né, de Harã. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Aí se você vai lá comigo, lá no livro de Atos, capítulo 7, versículo 4. Atos dos Apóstolos, lá na frente no Novo Testamento, 7:4, você vai ver o seguinte: Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para essa terra que agora habitais. O que isso aqui então quer dizer lá no livro de Atos? Está dizendo que Abraão esperou seu pai morrer. Quando o pai morre, ele pega a família e parte da terra. O pai dele viveu até 205 anos. Quando o pai dele morreu com 205 anos, Abraão saiu da terra. Mas Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Qual é o cálculo então que a gente faz? A gente pega os anos de vida do pai de Abraão, né? Quando morreu em Harã, ele tinha 205 anos. E você pega a idade de Abraão quando saiu então da terra, logo após a morte. Ele sepultou o pai e saiu. Nesse ano que aconteceu todas essas coisas, Abraão tinha seus 75 anos de idade. Então você pega 205, que é a idade que morreu o pai dele, menos a idade que ele tinha quando seu pai morreu. 205 menos 75, 130 anos. A idade de Tera quando teve a Abraão. Amém, meus amados? Olha só, ele morreu com 205 anos. O filho dele estava com 75, porque é a idade quando ele saiu da terra, quando o pai morreu. Então você pega 205 menos 75 e chega a 130. Minha querida, meu querido, se vocês não são bons em matemática, eu vou dar um consolo para vocês, eu também não sou não. Mas agora vamos voltar para as continhas lá? Olha só, para continuar da referência bíblica, Abraão, ele tinha 100 anos quando ele gerou a Isaac. Ana Paula, onde é que eu encontro esse texto provando para mim que Abraão tinha 100 anos quando ele gerou a Isaac? Você vai ver lá em Gênesis, capítulo 21, versículo 5. Isaac, meus amados, tinha 70 anos quando ele gerou a Isaac, a Esaú e a Jacó. Os dois eram gêmeos, e aí a Bíblia conta da briga que Jacó pega a canela de Isaac, e ali não sei o que acontece, que quando a mulher vai tirar a criança, ele saiu primeiro com a mão na perninha do irmão, né? Então eles estavam brigando no ventre da mãe. Vocês vão ver que ele estava com 70 anos quando ele gerou a Jacó e a Esaú, em Gênesis capítulo 25, versículo 26. Então, amados, até aqui eu estou dando referência bíblica na ponta do lápis com os anos que esses homens tiveram os filhos que puxaram a descendência até Jesus. Agora vamos lá. Vamos fazer a conta de 100, filho de Noé, até Isaac. Eu consegui chegar até Isaac, tá bom? Mas a gente pode fazer até Abraão, se vocês quiserem. Mas para ficar uma continha bem redondinha, vamos fazer até Isaac. Então, 100 tinha 100 anos quando ele gerou Axfard. Então, você põe 100 mais 35 anos que Axfard tinha quando ele gerou a Salá. Mais 30 anos que Salá tinha quando ele gerou a Éber, mais 34 anos que Éber tinha quando gerou a Peleg, mais 30 anos quando Peleg tinha quando gerou a Reu, mais 32 anos, escreve na calculadora que Reu tinha quando gerou a Serug, mais 30 anos que Serug tinha quando gerou a Naor, mais 29 anos que Naor tinha quando gerou a Tera, mais
mais 130 anos que Tera tinha quando gerou a Abraão, mais 100 anos que Abraão tinha quando gerou a Isaac, mais 70 anos, deixa eu pôr aqui, que Isaac tinha quando gerou a Jacó, igual a 620 anos. Olha só, mais 620 anos, tá bom? Se a gente pega de 100 até Isaac, a gente chega a 620 anos. De 100 até Isaac. Ok, meus amados? Mas eu peguei aqui para tentar puxar um estudo mais corretinho, né? Para a gente fechar já os 2000 anos. Ana Paula, eu somei até se eu não me engano, acho que até Abraão. Sim. Eu deixei Isaac e deixei Isaac e Jacó para depois, para a segunda leva. Então, se eu for na conta até Abraão, eu vou somar lá até o 100, eu vou chegar a 450 anos ao todo. Ana Paula, por que até Abraão? Porque Abraão, meus irmãos, é um marco. Abraão, ele recebe a promessa de Deus. Depois de Noé, o próximo ser humano que recebeu uma promessa, né, de Deus com a humanidade foi Abraão. É por isso que eu parei ali em Abraão. Abraão é o marco, ok, meus irmãos? Aqui eu expliquei de Isaac e de Jacó, porque já aproveitando a leva aqui para dar as referências, mas a gente ferma em Abraão. Se a gente ferma em Abraão, são 450 anos. Então, é 100, mais 35, mais 30, mais 40, 34, mais 30, mais 32, mais 30, 29, 130. Aí você chega lá a 450 anos. Agora, vocês lembram daqueles 1558 anos que nós somamos na primeira vez, que são os anos que se passaram da geração de Adão até Noé? A gente fez a primeira continha. Agora vocês fazem o seguinte, vocês pegam 1558 na calculadora, mais os 450 que a gente contou aqui de 100 até Abraão, mais 450, você vai chegar num valor redondinho de 2008 anos. Depois, se você quiser, escuta de novo o vídeo, pega papel, escreve. Eu, com matemática, já de estar explicando isso aqui é um milagre, sinceramente. Apesar que eu já estou mais espertinha, né? Eu tomei bomba 2 vezes em matemática na minha vida. Mas a gente chega em 2008 anos. Então, desses 6.000 anos, 2008 a gente já achou. Vamos dizer assim, né? Glórias a Deus. 2008 anos a gente já encontrou. Firmamos em Abraão. Agora, meus amados, é onde eu parei na minha um grande desafio, né? De Abraão até o povo que foi levado para o cativeiro. Foi o tal do reino dividido. E isso aqui que eu vou falar agora, eu fiz uma pesquisa por alto. Eu tentei buscar o máximo possível e eu cheguei nesses números aqui, é onde eu consegui encontrar referência bíblica. E eu quero deixar só por referência bíblica, tá bom? Eu já chequei todos os textos e eu vou puxar isso aqui para os irmãos. E aí vocês somam esses números aqui que eu vou trazer para vocês e vocês vão chegar também num certo ano aí. Vamos lá. Olha só, meus amados. É aonde consegui chegar num resumo aproximativo da sequência da cronologia do Antigo Testamento. Detalhe, meus irmãos, eu nos meus estudos, é por isso que eu não consegui pôr rápido esse vídeo no ar, eu fui pesquisando no Google, e você pode fazer isso e vai ver você mesmo com seus próprios olhos. A maioria dos artigos que a gente encontra pedindo genealogia de Adão até Jesus, vocês vão ver que quando eles chegam em Abraão, eles começam a colocar anos. Vários anos antes de Cristo e depois de Cristo, né? A gente vê os estudos. E quando eu me deparei com esses anos, por exemplo, deixa eu puxar aqui só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Eu não quero confundir a cabeça dos irmãos, mas vocês precisam ter uma ideia do que eu passei para chegar nisso aqui que eu vou passar para os irmãos, que a gente vai ter uma conta mais limpa. Olha só para vocês verem. Eu vou ler aqui assim, chutado, só para vocês terem uma ideia do que aconteceu.
Depois de 40 anos no deserto, Êxodo 16:35, são então 430, 40, 470 anos na Bíblia. Josué então conquista a terra prometida. Josué, dos capítulos 1 ao 5, temos o relato do início do trabalho de Josué como líder e a entrada do povo na terra prometida. Tempo, época dos juízes até Samuel. Aí eles colocaram lá ano 1445 a 1100 de Cristo. São mais ou menos 335 anos. Até aqui a cronologia é por demais incerta. A época dos juízes é uma das piores. A partir dos períodos seguintes, a história já oferece dados mais seguros para cálculos. Aí eu fui lendo. Aí entrou lá, período da monarquia, 120 anos, 1 Samuel, capítulo 11, a Crônicas, capítulo 9. Saul, 40 anos, Atos 13, 21. Davi, mais 40 anos, 2 Samuel 5:4. Salomão, mais 40 anos, 1 Reis 11:42. Aí entrou um outro texto lá, período do reino dividido 347 anos, 1 Reis 12a, a 2 Crônicas 36, tempo de Roboão, 933 a Zedequias, 586 a.C., anticristo, né? Reino do Norte, Israel, durou mais ou menos 200 anos, 933 a 721 antes do nascimento de Cristo. Reino do Sul, Judá, durou mais ou menos 300 anos, e aqui eu já comecei a ficar com a cabeça totalmente embolada, né? 933 a 586 a.C., Cativeiro total do Reino do Norte se deu em 721 AC. Início do cativeiro de Judá, 606 antes do nascimento de Cristo. 2 Crônicas, 36, 6-7, com Daniel 1, 1-3. Tantas coisas aconteceram até Nabucodonosor, que destrói Jerusalém e incendiou o templo, levando entre os cativos o rei Zedequias, que você encontra lá em 2 Reis 25, 8, 12, Jeremias 52, 28, 30. Uau! Roma é fundada em 753 antes do nascimento do Cristo. Decreto de Ciro para a volta dos judeus do cativeiro, 536 AC. Reconstrução do templo, 536 a 516 AC, 20 anos. Esther, rainha da Pérsia, ano 487 antes do nascimento de Cristo. Ageu e Zacarias, profetas da restauração, 520 antes do nascimento do Cristo em diante. Neemias, nomeado governador, 445 AC. Reedifica os muros da cidade de Jerusalém em 444, volta a Pérsia em 434, retorna a Jerusalém em 432, Neemias 13:6, período interbíblico, cerca de 400 anos, de Neemias ao início da era cristã. Minha cabeça nessa hora aqui, que eu anotei isso, pra vocês verem que eu estou estudando, eu não estou falando baboseira. Quando eu cheguei nesse nível aqui, a minha cabeça já estava dando curto-circuito. Porque eu comecei a coçar a cabeça. E eu comecei a falar, meu Deus, onde é que eu vou achar 2000 anos nessa tanto de data aqui? Porque quando começa dessas datas, a minha primeira pergunta foi, mas essas datas estão corretas na ponta do lápis? Eu vi referência bíblica, eu vi isso tudo, mas mesmo assim, me fiquei com a pulguinha atrás da orelha. É então, meus amados e queridos irmãos, que eu cheguei nisso que eu vou passar para vocês, que é bem enxuto, bem seco, bem rápido, mas eu vou tentar esmiuçar isso de modo mais preciso o possível, tá bom? Porque aqui eu achei muita coisa corrigida. Aqui deu para corrigir alguns anos aqui, e aí já é uma coisa mais precisa. Olha só. Vocês lembram que eu falei que eu parei em Abraão, porque ele é o marco? De Abraão para trás, a gente chegou a 2008 anos, ok? De Abraão para trás até Adão, então, entre Adão e Abraão, com as contas que nós já fizemos aqui hoje, com todos na referência bíblica, não tem um texto aqui que não deixe o valor correto, nós conseguimos exatos 2008 anos na Bíblia. Agora nós vamos puxar de Abraão até o cativeiro, tá? É a saída da ordem, que chega um momento que um anjo aparece para Daniel e fala das 70 semanas. Eu, Ana Paula, nunca fui muito boa para falar das 70 semanas de Daniel. Vocês encontram vários estudos pelo YouTube e esse não é o meu objetivo. Mas dentro disso aqui, a gente qualquer continha pode fazer, tá bom? Então, meus amados, eu peguei o seguinte. Primeiro eu peguei e dividi isso em alguns blocos. Os blocos que eu dividi são
Abraão, Isaque e Jacó, primeiro bloco. O segundo bloco, Israel no Egito. Terceiro bloco, período dos juízes, que é um valor aproximativo, mas está lá. O outro bloco, monarquia israelita, que seria Saul, Davi e Salomão. Depois eu achei o reino dividido e o cativeiro. Com esses valores aqui, eu consegui chegar a um valor bem legal, tá bom? E eu vou falar isso aqui para vocês. Agora vamos descobrir Abraão, Isaque e Jacó na Bíblia. A gente descobriu que Abraão, meus amados, com 100 anos, ele gerou ao seu filho Isaque. Ana Paula, me fala de novo a referência bíblica, que eu quero isso na ponta do lápis. Então eu vou falar para vocês. Deixa eu encontrar aqui, que eu já perdi tudo. Achei, aqui ó. Abraão gerou a Isaque com 100 anos. Você vai achar isso lá no livro de Gênesis, capítulo 21, versículo 5. Então, você pega a canetinha sua aí e anota. Gênesis 21, 5 é onde está dizendo que Abraão gerou a Isaque com 100 anos de idade. Isaque, meus amados, com 70 anos, ele gerou a Jacó. Você vai encontrar lá em Gênesis 25, 26. Gênesis 25, 26. E Jacó, meus irmãos, ele morre com 147 anos. É a última vez que eu, Ana Paula, encontrei uma data precisa nas escrituras. A Bíblia conta que Jacó morreu com 147 anos. Agora vamos lá encontrar esse tipo de assunto. Olha só, peraí, deixa eu ver aqui que eu pus todo mundo junto, né? Olha só, em Êxodo, capítulo 12, versículo 40, nós temos o tempo exato que o povo habitou escravo no Egito. O povo ficou 430 anos como escravo no Egito. Você encontra isso em Êxodo 12, 40. E a Bíblia fala, meus irmãos, que Jacó habitou 17 anos no Egito. Você encontra isso em Gênesis, capítulo 47, versículo 28. E fala que morreu com 147 anos. Então, em Gênesis, você anota aí, Gênesis, capítulo 47, versículo 28, vai estar dizendo que Jacó morreu com seus 147 anos. Vocês querem que eu leia? Se vocês quiserem, eu vou ler. Tem que achar aqui Gênesis, capítulo 47, porque 47, 28. Deixa eu encontrar com calma aqui, ó. 47, 28. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147 anos. Amém, meus irmãos? Agora vamos descobrir quanto tempo Jacó então viveu no Egito. Já o povo ficou escravizado no Egito por 430 anos, né? Aí aqui, meus irmãos, eu escrevi. Eu não sei onde é que eu enfiei as minhas anotações, mas a conta é o seguinte, presta atenção. Aliás, aqui eu tô começando a me embrulhar, porque eu tô puxando para uma conta que não tem nada a ver aqui com o que eu quero falar, porque o que interessa aqui, por isso que eu tô falando, a gente tem que ir com calma para não me embrulhar. Eu não pude fazer isso sem estar gravando o vídeo, senão eu já estaria com a coisa mais limpa, né? Mas vamos lá. O que interessa aqui são as idades de Abraão, Isaque e Jacó, ok? Se Abraão com 100 anos gerou a Isaque, Isaque com 70 anos gerou a Jacó, e Jacó morreu com 147 anos, a conta que eu fiz, meus irmãos, foi somar esses anos. Foi somar, porque é o que interessa. E nessa soma eu cheguei a 317 anos. Abraão com 100 anos gera a Isaque. Então você põe 100 anos. Aí você vai lá na calculadora e coloca o número 100 lá. Abraão com 100 anos gerou a Isaque, 100. Isaque com 70 anos, aí você põe mais 70, gerou a Jacó. Nasce Jacó, ok? Nasce Jacó. E Jacó nasce e morre com 147 anos. Então você pode colocar aí mais 147. Tá bom? É por isso, porque você não vê aqui mais genealogia aqui de Jacó, que gerou não sei quem, que sabe quantos anos. Aqui a Bíblia para de falar esses detalhes. Não sei por quê.
Porém, eu lembro que tem uma passagem bíblica que diz que quem esquadrinha as escrituras vai crescendo em sabedoria, porque Deus ele vai revelando. Então, você tem que pensar para fazer isso, tá bom? Se Abraão, com 100 anos, gerou a Isaac, Isaac viveu até 70 anos, gerou a Jacó, e Jacó simplesmente viveu 147 anos, você junta tudo isso, você vai chegar a 317 anos. Esse número 317, eu compreendi ele no tempo de Abraão até Jacó. Passaram-se 317 anos, aproximadamente, mas já é um número válido, porque tem tudo na referência com Bíblia, né? Aí, o que acontece? Jacó, ele então gera as 12 tribos, e aí começa a história de Jacó, não sei o que, até que gera-se, né? O povo vai levado para o Egito. Jacó, ele é o primeiro a entrar no Egito ali também, depois de seu filho José. Então, você vê que entre Jacó e José, alguns anos se passaram. Aí José, você for ler o texto, ele teve filhos e filhas, os filhos de Jacó, e foram várias gerações, até que chegou o momento que as gerações se foram esquecidas. E o novo faraó no Egito, presta atenção comigo, o novo faraó do Egito não se lembrou, não sabia do que o povo judeu fez, né? O que José no Egito fez pelo povo, porque teve seca, 7 anos de seca, e José mandou armazenar grãos, e ali ele sustentou toda a terra do Egito, e povos vinham a comprar, e ali foi onde o Egito ficou muito rico, porque José, ele fez com que o Egito ficasse rico, e aí a família dele veio para o Egito através de Jacó e seus filhos. Não sei se foi 70, 80 pessoas que vieram ali a morar, e eles se multiplicaram de modo sobremaneiro, ficaram um povo muito grande. Os anos passam, a Bíblia não fala quanto tempo passa, mas as gerações se passaram. Passou a geração de José, dos netos, dos filhos, e até um certo ponto a Bíblia relata isso, e depois a Bíblia simplesmente não fala mais nada. Fala que simplesmente veio o novo faraó. Ele viu que tinha uma multidão de judeus no meio do povo do Egito. A Bíblia conta que ele ficou com, tipo assim, se a gente não fizer nada, esse povo vai ficar muito maior do que nós e eles vão nos dominar. Então a ideia que teve na cabeça do faraó é que se ele não regularizasse a situação, o povo do Egito praticamente ia extinguir da face da terra, porque os judeus cresceram sobremaneira. Aí veio no coração dele a ideia de escravizar o povo no Egito. E é aí que a Bíblia volta a nos falar alguma coisa a respeito disso. E você encontra lá no livro de Atos dos Apóstolos, versículo 13, capítulo 20. É por isso, meus irmãos, que eu passei aperto para fazer esse estudo. Mas glória a Deus, eu precisava achar dados na Bíblia para trazer para os irmãos. Então, olha só o que eu achei em Atos. Capítulo 13, versículo 20. Eu estou abrindo para ler para os irmãos. Deixa eu só achar o 20 aqui, onde é que está? Aqui, ó. O testemunho de Paulo em Antioquia, tá? Aí eu vou ler do 16 até o 20 para que fique um texto não fora de contexto. Olha só. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: Varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, onde os tirou com braço poderoso e suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança, vencidos cerca de 450 anos. Aí ele continua aqui, se vocês quiserem eu leio também, porque ele está falando aqui de cronologia, né? Depois disso lhes deu juízes. Logo depois que o povo saiu do Egito, vieram os juízes. E eu vou ler isso aqui para vocês. Depois disso, deu-lhes juízes, até o profeta Samuel. Meus amados, Samuel foi o profeta que ungiu Saul, o primeiro rei, tá bom? Vocês têm que ler o Velho Testamento para saber isso tudo. Então, eles pediram um rei, e Deus lhes
deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isso pelo espaço de 40 anos. Aqui então eu encontrei o tempo que Saul reinou, 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dado testemunho disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência desse, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel Salvador, um Salvador que é Jesus. Havendo João primeiro pregado todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento, mas aí continua falando outras coisas aqui. Então, meus amados, olha só, Israel ficou escravo no Egito cerca de 450 anos. Esse é o valor que a Bíblia me fala, vencido cerca de 450 anos, que está lá em Atos, capítulo 13, versículo 20. Então você coloca lá 317, que é de Abraão até a Jacó, mais 450. Aí você entra no período de Juízes, que nós vamos encontrar lá no livro de Atos, capítulo 13, versículo 20. É a única referência que eu, Ana Paula, achei da conta que quanto tempo tiveram juízes no meio do povo de Israel. Atos 13, 20, eu vou ler de novo. Vencidos... Não, peraí. Atos 13, 20. Olha só. O tempo de juízes na Bíblia eu não encontrei. Eu encontrei que se a gente estuda do livro onde é que está escrito aqui? Até o profeta Samuel, se você estuda até o profeta Samuel e vai fazendo as contas, eu não fiz essas contas e eu peguei essa referência aqui, eu cheguei a mais ou menos 300 anos, ok? Tem quem chegou a 335 anos. E eu aqui estou procurando de novo aqui a referência, a cronologia, para me puxar o período de Juízes até a Samuel, mas eu realmente não estou conseguindo encontrar. Se você, minha querida, meu querido, conseguir encontrar, você coloca. Mas eu sei que nós vamos ler o livro até o profeta Samuel, e vocês acham lá 1 Samuel capítulo 3 versículo 20, é quando aparece Samuel, e ali ele então vai começar a fazer o seu ministério, vai ungir o rei e tal, tá bom? Então foi até o profeta Samuel, que está lá em Atos capítulo 13 versículo 20, e a gente acha essa referência lá em Atos 13, 20, que fala do período dos juízes. Mas como todas as pesquisas que eu fiz está dizendo que é a cronologia por demais incerta. É a mais complicada de você encontrar. E eles encontrando, acharam esses 300 anos aí, aproximadamente 300 anos. Aí a gente continua, meus irmãos. O período da monarquia israelita. Você vai ver que, deixa eu encontrar aqui, Saul reinou por 40 anos. Está lá em Atos, capítulo 13, versículo 21. Logo depois que Saul reinou, veio Davi. Davi também reinou 40 anos. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 4. E Salomão também reinou 40 anos. Quantos anos Salomão viveu? Não sei. Mas sei que ele reinou 40 anos, que está lá em 1 Reis, capítulo 11, versículo 42. Então 40 mais 40 mais 40 são mais 120 anos. Ok, meus irmãos? Depois você chega lá em 1 Reis, capítulo 12, até a 2 Crônicas, capítulo 36, você vai ler toda a história do reino dividido. O que é essa história? Um rei que foi segundo o coração de Deus, levou o povo a se arrepender, aí o outro rei veio e não era segundo o coração de Deus, fez tudo aquilo que Deus tinha ordenado para não fazer, matou seu filho, queimou a Moloque, não sei o que, desviou o povo, levantou Balaíns e E foi esse zigue-zague aí, nessa história, que você vai ver da 1 Reis, capítulo 12, até 2 Crônicas 36, muito disso. E o período, do reino dividido, ele durou aproximadamente 350 anos. Você vai encontrar também, aqui eu tive essas referências bíblicas aqui.
de 1 Reis capítulo 12 a 2 Crônicas 36. Você contando, lendo, é muito texto para ler. E eu, nos estudos que eu achei pela própria internet, eu fui pesquisando, cheguei também a 350 anos. E aí veio o cativeiro babilônico, quando o rei Nabucodonosor entrou e levou todo mundo para a terra da Babilônia. Foram 70 anos de cativeiro, tá bom? Agora, meus irmãos, olha só o que eu encontrei aqui. É por isso que de Abraão até o cativeiro eu passei aperto, porque muita coisa eu encontrei, mas tem coisa que eu não encontrei, que foi o caso lá do período dos juízes, que a Bíblia cita, eu teria que ler. Eu não tive tempo, literalmente, para parar, para entrar a fundo no caso dos juízes, e em todos os artigos que eu fui lendo, eu achei essa média de 300 a 335 anos, tá bom? Eu não sei, não me lembro mais porque que eu escolhi o arredondado 300 aqui, mas eu devo ter achado isso aqui em algum lugar, tá bom? E eu coloquei esses 300 anos, mas é uma média, 300, 335, ok, meus irmãos? Agora a gente faz as contas. Isaac, Abraão e Jacó, 317 anos se passaram, mais período de Israel no Egito, os 450 anos, mais, se vocês ainda quiserem colocar mais 40 aí, que é o povo que ficou no deserto, mas eu preferi me conter lá em Atos 13 e 20, que diz que foi uma média de 450 anos, tá bom? Período dos juízes, eu coloquei os 300 anos redondinho, tá bom? Depois a gente pega lá, monarquia israelita, Saul, Davi e Salomão, e esses três aí fizeram 120 anos, ok? Tranquilinho, tranquilinho. Depois o reino dividido, que eu achei de 1 Reis capítulo 12 até 2 Crônicas 36, mais ou menos 350 anos. Qualquer estudo que você fizer de Abraão até o reino dividido, cativeiro, você vai encontrar esses números aí mais ou menos aproximativos. Cativeiro, número preciso, 70 anos, mais 70. Se você for pôr o igual, você vai chegar em 1607 anos. O valor que eu cheguei aqui. Eu cheguei também, em outras contas, a 1587 anos. Então tá, entre 1587 a 1607. Tá? Então, juntei 317, vou fazer a conta de novo, ó, 317 mais 450 mais 300 mais 120 mais 350, chegou em 1537, mais 70, mais os anos 70, 1607 anos aproximadamente, ok? Quando chega lá no cativeiro babilônico, Deus simplesmente vira para Daniel e fala das 70 semanas de Daniel, que está lá no livro de Daniel, versículo 9, do 24 em diante, que eu vou ler para vocês, olha só. A profecia das 70 semanas. Aí eu vou lá direto para o 24, tá? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, Daniel, e sobre a tua santa cidade, que é Jerusalém, né? Para que está determinada essas 70 semanas? Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir os santos dos santos, que é Jesus Cristo, tá bom? Olha só, meus irmãos, vamos prestar atenção, são 70 semanas, tem bíblias que falam assim, 70 vezes 7, vocês vão encontrar isso em outras versões. Então, o que acontece? 70 semanas não foram 70 semanas convencionais, porque Daniel viveu essas 70 semanas convencionais e não aconteceu nada. Então, é 70 vezes 7, são 70 anos por 7. 70 vezes 7 vai dar 490 anos, ok? Vai dar 490 anos, guarda isso aí. Então chegou, quando o povo... Aí nós vamos entrar aqui, eu estudando isso, eu vi o pastor Nathan Rufino no vídeo, a cronologia bíblica, vocês depois escutam ele, depois que ele passa de Abraão, ele entra na cronologia bíblica, ele fala muito rápido algumas coisas, ele chegou em 470 anos, ok?
490 anos, ele chegou nos redondinhos, ok, meus irmãos? E ele explica isso aí. Agora, para eu, Ana Paula, não me confundir muito, porque esse vídeo eu sei que já tá pesado, até para mim tá muito pesado esse vídeo, e tá sendo uma luta fazer esse vídeo, mas glória a Deus. Eu quero que vocês prestem atenção. Nós aprendemos que as 69 semanas de Daniel já se passaram, faltam 7, que aí a gente aprende que essas 7 semanas são 7 anos da grande tribulação, que vai compreender o período que vem o anticristo, ok? E o pastor Natan Rufino, ele fazendo os cálculos, ele vai até João Batista, quando ele anuncia Jesus, e ali ele, nas suas contas que ele vai fazer no vídeo, que eu não tenho capacidade mental para fazer as contas que ele fez, então eu te aconselho a voltar lá, cronologia bíblica do pastor Natan Rufino, a parte 2, se eu não me engano, e tem aqui no vídeo, aqui no canal também, ele no final do vídeo faz conta e chega a 490 anos, se você tiver essa curiosidade. Mas vamos fazer 2 contas. Vamos supor, e aqui eu não quero, por favor, gerar nenhuma polêmica, eu só quero trazer números aqui para a gente fazer uma conta por alto, tá bom? Vamos fazer de conta que só 69 semanas se cumpriram. Vamos deixar para lá a hora que o decreto saiu, porque tem 3 decretos que saíram e aí muitos teólogos ficam na dúvida. Quando que começou exatamente a contagem das 70 semanas? Eu não quero fazer isso, por quê? Porque já brincando aqui, 317, 450, 300, 120, 350, 70, brincando, meus amados, aqui fazendo conta com muito pouca referência, mas alguma coisa a gente tem aqui de preciso, nós já chegamos a 1607 anos, ok? Acabei de fazer com os irmãos. Então, vamos levar em consideração que 69 semanas se passaram. Então, vamos fazer 69 vezes 7. Nós vamos dizer, então, que se passaram 469 anos. Nessa brincadeira toda aqui de estudo que nós estamos fazendo, a gente estuda aprendendo que 69 semanas se passaram, faltam 7. Isso é a base que todos nós temos. Agora vamos somar esse 469 com 1607 e vamos ver o que chega? Então vamos lá, 1607, que são sempre valores aproximativos, mas uma coisa é certa, 469 anos de Daniel até a vinda de Jesus, isso é certo, no mínimo se passaram. Esse é o número preciso, não é um número arredondado. É uma coisa correta. Todos nós sabemos, 469 anos já se passaram, no mínimo, nesse período das 70 semanas. E esse negócio acontece lá de Daniel, quando eles vão sair lá do exílio, houve um momento em que saem do exílio. Depois de Daniel morre, passa anos e tal, e tem a saída do exílio, a reconstrução de Jerusalém, por aí vai, tá bom? 469 anos, com certeza já se passaram. Então, vamos pegar aquele 1607 que eu achei lá atrás, mais 469. Vamos ver quanto que nós vamos ter aqui de anos? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. 1607, que é o número que eu achei, mais 469 anos. Meus amados irmãos, aqui eu consigo ter já 2076 anos de Abraão até o final, as 469 semanas se passando na Terra. Eu já tenho 2076 anos. Vamos levar em consideração a explicação do pastor amado Natan Rufino, que ele traz na Bíblia. Por isso que eu estou insistindo em vocês darem uma olhada, porque o pastor Natan Rufino, ele traz na Bíblia esse cálculo das 70 semanas. Ele fez tudo muito rápido, porque ele pensa rápido, então você tem que acompanhar rápido, então você tem que reduzir o vídeo na velocidade. Mas ele mostrou biblicamente que 470 anos já se cumpriram. Eu não sei o que vai ser esses próximos 7 anos da grande tribulação, ele teria que também explicar isso para nós, mas vamos levar em consideração que realmente 470 anos foram. Mas 1607, sabe o que nós vamos ter? Olha só, 1607 mais 470, 2077 anos se passaram, no mínimo. Ok, meus amados? Já uns 2077 anos. Agora, eu quero voltar com vocês à seguinte base. Eu achei precisamente Isaac, Abraão e Jacó, 317 anos se passaram. Provei na Bíblia.
Israel no Egito, está lá em Atos capítulo 13 e 20, mais 450 anos, está escrito lá, ninguém tem dúvida. Ficamos um pouco no buraco aí no período dos juízes, mas vocês podem ter certeza, no mínimo, assim, bem no chão, batido, 200 anos eles tiveram esse período aí, no mínimo. Gente, uma geração, 70 anos, 120 quando muito. Você imagina que entre um para o outro aí pessoas viveram. Eu até gostaria, mas eu não vou prometer isso, mas talvez lá na semana que vem eu vou tentar fazer um estudo mais profundo do livro de Juízes para tentar chegar mais perto desses cálculos aqui, mas eu não prometo, não é uma coisa que eu dou palavra que eu vou fazer, tá? Mas eu vou tentar ler só o livro de Juízes nesses próximos dias para ver o que eu consigo encontrar lá. Mas é um valor que de 200 a 300 anos é certo, é seguro que teve esse período em que se reinaram juízes ali. Foi o período que os juízes governaram Israel, tá bom? Então a gente ficou com 300, que é um valor bem aproximativo, mas ok. Monarquia israelita precisa na ponta do lápis, 120 anos. Tá lá, Saul, Davi, Salomão, cada um reinou 40 anos, ok, meus amados? Reino dividido, mais 350 anos, mais ou menos 350 anos, também vai se encontrar lá em 1 Reis até 2 Crônicas. Vocês lendo, fazendo as contas, que eu também vou tentar, porque agora eu tô até, cada vez, é um assunto que te aguça a curiosidade, né? Mas mais ou menos, já achei mastigado, uma aproximativa de 350 anos. O tempo do cativeiro de Israel, 70 anos está na Bíblia. Eu não vou achar aqui agora, mas todo mundo sabe que é 70 anos eles ficaram ali. E nesse período, o anjo aparece para Daniel, dentro desse cativeiro, e fala com ele, ó, 70 vezes 7 dias, 70 semanas vezes 7, 490 anos, 470 anos estão decretados. E a gente sabe que brincando, 469 com tranquilidade já passou. Então nós temos 90% de dados aqui que já trazem para nós, no mínimo, uma conta de 2.076 anos se passado. Vamos fazer de conta que 70 anos aqui tá fora, 2.000 anos aqui, com certeza. Eu concluo que de Adão até as 70 semanas, no caso 69, meus irmãos, qualquer estudo que a gente fizer, por mais pobre e ruim que possa ser, a gente sempre vai achar 2.000 anos passados ali. Vocês, eu sei que no canal tem muita gente séria escutando, é por isso que eu procuro ser bem baseada, eu prefiro ficar bem presa a dados bíblicos, porque eu sei que tem gente aqui que estudou, que escuta meu canal. Gente que fez curso de teologia, gente que fez escola, que sabe falar grego, hebraico, aramaico. Eu sei que tem gente seríssima aqui, os irmãos são crentes bereanos. Então eu não posso chegar aqui, meus irmãos, com 4 batatas para os irmãos. Eu tenho que trazer coisas mais profundas possível. E aqui é até onde eu cheguei. Que de Abraão até o nosso amado, as 70 semanas, até a vinda do Messias, vamos dizer assim, o nascimento de Cristo, a morte dele, não sei, né? 469 anos se passaram, tranquilamente, mais 1.600 anos mais ou menos. Então, 2.000 anos a gente tem. Eu acredito que todo mundo aqui vai concordar nisso comigo. Talvez te peça em nome de Jesus. Se você ainda assim tiver tempos mais ainda, detalhes ainda mais precisos, informações mais corretas, se você quiser deixar link aqui, deixar referência, deixa. Mas por que eu estou insistindo então? Vamos prestar atenção. De Adão até Abraão, nós achamos 2.008 anos. Se você quiser arredondar, 2.000 anos. Quer arredondar? 2.000 anos, garantido. Garantido, na ponta do lápis. Aí de Abraão até a saída do exílio lá, né, a reconstrução de Jerusalém, vamos dizer assim, as 70 semanas, vamos deixar mais claro, né, dentro que 69 se passaram, nós achamos aqui uma média também de 2.076 anos, 2.000 anos. Vamos arredondar também, são 4.000 anos. Então, de Adão até Jesus, nós achamos 4.000 anos. Ok, meus irmãos? A pergunta que fica é, Ana Paula, e de Jesus até os dias de hoje? Basta olhar o calendário gregoriano.
2018 anos. Ah, mas não pode ser que a gente tem que ir pelo calendário judaico, que não sei o que, eu não tenho como ir lá, meus irmãos, eu não sei, porque os judeus, eles têm todo um outro calendário. Mas contando, desde a morte de Cristo, aí você pega lá do Império Romano, aí você vai lá para os dados históricos, da história da humanidade, tudo registrado, tudo feito certinho, nós temos um cálculo de 2018 anos. Aí você conta lá, 2008, quer contar comigo? Só para a gente fazer uma conta por alto, 2008 anos de Adão a Abraão, mais os 2076 que eu encontrei aqui, que a gente fez junto, de Abraão até as 70 semanas de Daniel. E mais 2018, que é desde o nascimento da igreja, a morte de Cristo na cruz até os dias de hoje. Eu achei, meus irmãos, sobrando 6.102 anos. Se a gente quer enxugar essa conta, 6.000 anos. Meus amados, por mais que eu calcule, por mais que eu procure e pesquise, tudo vai apontar que esse número 6.000 já está às portas, ou já abriu, a gente já está dentro dele há muito tempo. E não sei se vocês se lembram, quando eu comecei esse vídeo eu falei que a geração, o tempo de uma geração é 70 anos, quando muito 80, enfado e canseiro. Se vocês estão prestando atenção nos acontecimentos que nós temos visto ao nosso redor, está lá, Mateus capítulo 24, princípio das dores. Está na ponta do lápis. Cada frase que Jesus disse, Mateus capítulo 24, princípio das dores, está acontecendo na ponta dos lápis. Guerras e rumores de guerra, gente, as nações estão todas armadas, a maioria até os dentes. Está todo mundo concentrado na Síria, porque está se formando o cenário para Gog e Magog, por detrás das cortinas. Isso já está mais claro do que a água cristalina que a gente bebe. Os terremotos, tem gente que já tem instalado no celular aquele programinha que mostra e faz a monitora os terremotos no mundo inteiro, todo dia no mínimo 10 terremotos em qualquer lugar do mundo. Bacana. Você olha para o céu, pior do que nunca. Sinais no céu feitos por Deus e feitos pelo homem, coisa que nunca a gente ia imaginar, há 30, 40 anos atrás, a gente nunca ia imaginar ver esse céu que a gente vê. Coisas espantosas acontecendo no planeta inteiro. Vocês estão vendo quanta enchente está tendo no mundo inteiro. Os carros estão saindo igual barco. Tem hora que eu saio aqui, quando tem época de chuva, eu estou até com medo de sair, porque a gente já não tem mais segurança. Buraco abrindo para tudo quanto é lado. Gente, eu poderia fazer mais um vídeo de 1 hora aqui só para falar sobre os sinais, mas eu quero lembrar os irmãos daquela parábola do bom samaritano. Eu quero lembrar os irmãos a parábola, mais uma vez, do bom samaritano. Que ele, quando ele vem, ele cuida do doente, do moribundo lá, com óleo e vinho. Ele leva aquele moço para a pensão, para o lugar lá que ele ficou, ele cuida dele. No dia seguinte, ele paga 2 talentos e fala para aquele moço, olha, eu vou viajar, eu vou continuar minha viagem, e eu vou pagar para você. Quando eu voltar, se você tiver gastado mais alguma coisa, eu completo. 2 talentos, 2 denários, né? É o salário de um dia de trabalho. E Deus fala que um dia para ele é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Aí eu te convido a voltar no vídeo anterior a esse, é onde eu falei, nós estamos no 6º dia antes do descanso. Porque esse vídeo que eu estou fazendo aqui de cronologia bíblica, ele completa o vídeo anterior. Meus irmãos, o arrebatamento está às portas. Eu vou ser sincera, eu levanto todo dia, eu vou deitar todo dia, eu passo o meu dia inteiro com esse tipo de coisa na minha cabeça. E se for agora? Meus irmãos, eu vou contar um negócio para vocês que vocês vão até rir. Pode ser que alguém aqui vá até rir da minha cara. Ana Paula, como você é boba. Às vezes eu vou no banheiro fazer as minhas necessidades e na hora que eu me assento no vaso, desculpa a vulgaridade dos termos, mas todos nós vamos no banheiro, todos nós nos assentamos no vaso. Quando eu me assento no vaso, toda vez, não quase todas, eu falo, Deus, espera só eu levantar as calças para o Senhor me levar. Pelo constrangimento, será que eu vou ser pega com as calças nas mãos?
Meus irmãos, a coisa é séria. A coisa é séria. Vamos vigiar, meus irmãos. Vamos ler a Bíblia. Vamos pedir perdão. Vamos mais do que nunca orar pela salvação da nossa família, meus irmãos. Hoje de manhã eu acordei, eu sou casada, meu marido estava dormindo do meu lado. E eu me lembro, 2 vão estar numa cama, um será levado, outro deixado. Depois eu me lembrei naquele momento do ladrão da cruz, que ele simplesmente creu que Jesus era o Salvador. E a Bíblia fala, se creres e convidares a Jesus para ser o Senhor e Salvador da tua vida, serás salvo. Meu marido, ele tem um temor por Deus, por Cristo. E eu fico pensando, será que é o suficiente, meu Deus? Pus a mão na cabeça dele, olhei para ele deitado, aquele corpo ali deitado, com dores do dia de trabalho que ele teve. Eu fiquei pensando, esse corpo um dia, será que vai parar no inferno? Como que vai ser esse corpo aqui na grande tribulação, na tribulação, no período que está por vir? Será que ele vai suportar? Essa pessoa tão doce, tão boa, tão apaixonado com a família, que é o meu marido. Sabe, meus irmãos, é um pensamento. Eu vejo a minha sogra, eu sei da minha mãe, eu vejo as pessoas. Meu sogro, essa semana, ele fez 64 anos. E eu só pensei o seguinte, falei, meu Deus, o Senhor deu a ele mais esse dia de vida. Mais tempo ele teve. Ele teve 64 anos até aqui. E infelizmente, no caso dele, ele não está fazendo nada para ir para o céu. Nada. Está fazendo tudo o contrário. E quantas pessoas hoje estão fazendo aniversário e no momento de reflexão não param para dizer, mais esse ano ou mais esses anos o Senhor deixou cumprir nessa terra, eu viver nessa terra. O tempo, meus amados, é uma das coisas mais sérias que a gente tem. É o tesouro mais precioso depois da salvação. Porque, meus irmãos, às vezes por 1 minuto uma pessoa perde o ônibus. Às vezes por 10 segundos a pessoa perde o ônibus. Vocês já perderam aquele ônibus que passa de 2 em 2 horas? Que passa de 1 em 1 hora? Que passa de 40 em 40 minutos? E não tem outra solução. Se você não pegar aquele ônibus, você não pode ir embora. O metrô. E aí se você perde por 10 segundos, que você correndo, não conseguiu chegar no ponto. E aí quando você chega no ponto, ele já está virando a esquina. Quantas vezes eu peguei essa situação? Cheguei correndo no ponto, cansada, final da tarde. Olhando o relógio, eu sei que o ônibus é pontual, porque ele era pontual. Tinha um ônibus, a maioria dos ônibus que eu pegava, eles eram pontuais. E eu já corria, meu Deus, falta 2 minutos. E quantas vezes eu chegava, ele estava virando a esquina. Gente, eu já cheguei a correr atrás de ônibus, bater na parte de trás para o motorista parar. Ele não parou. Eu tive que voltar e ficar em pé naquele ponto de ônibus, sobrecarregado de gente, esperando o próximo ônibus. Depois de 40 minutos, depois de 50 minutos. Sabe qual que é a maior tortura? Que você vê aquele ponto abarrotado de gente, você perdeu o ônibus, aí você tem que ficar ali, esperando. Aí vem os outros ônibus e vai entrando aquelas filas de gente nos ônibus e o ponto de ônibus vai ficando vazio. Você tem aquela sensação de abandono, de solidão, fiquei para trás. Todo mundo conseguiu ir embora para a casinha quentinha. Eu já imaginava a luzinha amarelinha acesa na cozinha, na sala daquelas pessoas. O cheirinho do chuchu na panela, que alguém já estava esquentando a janta. E eu ali parada naquele ponto de ônibus deserto. É a maior tristeza que tem. Começa a vir o medo. Ah, meu Deus, agora vai vir os pivetes. E eu tô aqui sozinha, ninguém vai me ajudar. As trevas, né, começam a chegar. Meus amados, assim vai ser o arrebatamento, meus queridos. Muitos vão perder o trem, o ônibus, o avião do arrebatamento. Por 10 segundos, por 5 segundos, porque não correram o suficiente. E muitos vão dizer, por que eu não tive mais tempo? Se Deus tivesse me dado só mais um pouquinho de tempo, eu tinha conseguido consertar tudo. Ah, meus irmãos, meu coração aperta tanto quando eu penso nisso. Mas aperta para mim mesma, Eu falo, meu Deus, a minha oração a Ele é essa, Senhor. Que o tempo que o Senhor está me dando seja o suficiente para que eu consiga pegar esse ônibus. Parece fácil para muitos, meus irmãos, mas não é não.
Ser arrebatado vai ser um milagre para mim e para você. Que Deus tenha misericórdia suficiente das nossas vidas para que Ele não nos deixe para trás. Que o Senhor nos perdoe em nome de Jesus de todos os nossos pecados, cada vez que a gente falou que não devia. Cada vez que a gente soltou uma conversinha no ar que não devia. A gente vive fazendo essas coisas, meus irmãos. A gente vive muitas das vezes falando que não deve, pensando que não deve, julgando pessoas. Às vezes a gente vive em conflito com gente complicada e a gente vive sempre naquela murrinha de estar sempre com o coração apertado. Que o Senhor tenha misericórdia, minha irmã, de você e de mim, Ana Paula. Sabe, que as nossas mãos estejam limpas naquele momento, naquele segundo que o Senhor vai dar o grito da trombeta, a voz da trombeta. Mas enquanto isso não acontece, a gente tem que estar com tanto temor. E uma das minhas maiores orações é essa: peço a Deus que nos dê temor, temor, temor no coração. Porque se a gente não tiver temor, meus irmãos, o que nós vamos ter? Não é verdade? Bom, meus amados e queridos irmãos, são 10h15 da manhã. Eu tenho que puxar os textos bíblicos ainda, as referências que eu encontrei. Eu tenho que descarregar esse vídeo no computador. Tenho que preparar almoço, tenho que fazer tanta coisa correndo aqui. Eu tenho 2 horas mais ou menos para fazer tanta coisa, mas eu estou satisfeita. Eu consegui finalmente colocar esse vídeo. Peço perdão aos irmãos se eu cheguei não ter conseguido ser tão mais clara, se eu confundi, se eu baguncei um pouco. Me perdoe, em nome de Jesus, não é a minha intenção. Peço a vossa compreensão, escuta de novo se for o caso, para o vídeo, anota, vai lá na Bíblia, lê. Se eu deixei a desejar alguma coisa nas contas, procura melhor, deixa mais referência, sabe? Em vez de jogar pedra, meus irmãos, ajuda a enriquecer esse trabalho, porque o povo lê os comentários, as pessoas leem comentários, então vamos enriquecer. Sei que tem muita gente que começa só a criticar, mas isso assim, essa bendita lamentela, reclamação que os vídeos são longos, que é uma coisa que já ficou até chata, sabe? Porque se não tá legal, sabe? Se todos os vídeos estão te dando incômodo, ou então ouve pausando ou não ouve mais, porque eu não posso fazer vídeo pequenininho, não tem como, não é normal para mim. Eu paro meu dia, meus irmãos, para fazer os vídeos, eu paro tudo, sabe? Eu deixo tudo para lá para fazer isso, e eu faço com tanto amor, Deus o sabe, com tanta fidelidade, com tanto amor e temor. Então o que custa você pôr um fone no ouvido e ouvir esse vídeo? Não é que vai acabar com a sua vida. Bota pausa, tem o YouTube que põe, continua vendo mais tarde, tem tudo, né? Não vamos jogar pedra, não. Vamos enriquecer esse material. Se você tem material ainda mais profundo, coloca aqui as referências para nós, que a gente vai estar estudando ainda mais. Sabe, quem sabe num amanhã, se der tempo, a gente pode fazer um novo vídeo já mais enxuto, mais sequinho, mais magrinho, mais correto, mais preciso sobre essas datas. Para mim vai ser um prazer fazer isso, você pode ter certeza, tá bom? Mas eu acredito que já é o suficiente para a gente estar com o coração fervendo, que realmente nós estamos no último momento. Não somos uma geração que vai passar e vai vir ainda uma outra geração e outra, que sabe lá quando Deus não vai vir nunca. Ai não, isso não, tá bom? E assim, meu amado e minha amada irmã, eu vos saúdo com a santa, gloriosa e poderosa Shalom do Senhor, que é a paz que excede, sim, todo entendimento. Amém, amém e amém.